Eu postei esse vídeo aqui no LinkedIn e ele ganhou uma grande repercussão. O que faz um profissional hoje sair do cargo de analista de dados júnior e passar a ser um analista de dados pleno, sênior ou até mesmo virar um especialista? É isso que vamos ver nesse vídeo. Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Data Market, eu sou o Luan e nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês todos os detalhes que vocês precisam saber de como passar das etapas de analista de dados júnior, como você consegue identificar que você é um analista de dados júnior, como você vai para pleno, para sênior, para especialista, até chegar na parte de gestão, se for o caso. Mas antes de começar, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva aqui embaixo e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. E também me segue lá no LinkedIn, que eu deixei aqui o post que eu fiz no LinkedIn, né, no início do vídeo. E eu vou deixar o meu link também no meu perfil pessoal aqui embaixo para que vocês sigam lá e acompanhem as postagens que eu faço lá também. Tá? Primeiro vamos falar do ponto de vista comportamental, o que tem de diferença entre esses cargos, como é que muda a forma de trabalhar dessas pessoas, desses profissionais, e também depois a gente vai falar da parte de tecnologia, o que você vai estudar no início, o que você vai precisar estudar depois, quando faz sentido você aprender mais ou menos tecnologias para poder dar um próximo passo. A gente vai falar tudo nesse vídeo, então é muito importante que você fique aqui até o final para você conseguir entender exatamente os próximos passos da sua carreira dentro da área de dados, e também o que você precisa se preocupar hoje para você conseguir tocar ali da melhor forma a sua transição de carreira ou upgrade de carreira, tá bom? Eu consigo compartilhar isso para vocês porque eu já passei por isso, hoje eu sou especialista de dados e eu sei exatamente todos os desafios e o que vai ser mais importante em cada uma dessas cadeiras. O primeiro que a gente vai falar, obviamente ele seguindo a hierarquia, é o analista de dados júnior. E aqui eu não estou falando do analista de dados separando o que vai ser cientista de dados, engenheiro ou Digital Analytics, nenhuma dessas frentes. Eu estou falando do analista de dados júnior em geral, para todas as frentes de trabalho. O que o analista de dados júnior ele precisa fazer hoje? Ele precisa ali, primeiramente, constantemente aprender coisas novas e conseguir executar processos de formas rotineiras. Então algumas coisas que são mais comuns, mais rotinas, né, vamos dizer assim, mesmo que não seja diária, às vezes semanal, isso vai ficar a cargo do analista de dados júnior. Então ele vai precisar botar a roda para girar e vai precisar também se desenvolver do ponto de vista de conseguir dar o suporte para todo o time e conseguir fazer com que tenha velocidade nas entregas das demandas, tá? O analista de dados júnior, hoje, ele está muito ligado nas duas principais linguagens de programação, que eu falo bastante aqui no canal também, que é o SQL e o Python. São as duas principais linguagens para você fazer análise de dados, e o analista de dados júnior precisa dominar ali de forma intermediária ou de forma básica em alguns casos, essas linguagens para poder conseguir fazer essas automatizações. E ele precisa sempre ter em mente como que eu consigo fazer esse trabalho que me deram aqui de forma mais rápida. Essa é a forma mais correta de um analista de dados pensar para poder alcançar a próxima cadeira, que é a cadeira de analista pleno. Ele vai receber ali algumas tarefas prontas para serem executadas, não vai exigir muito dele criatividade, vamos dizer assim, para poder gerar uma análise, alguma coisa assim. Geralmente é um direcionamento mais pronto, só que ele precisa ter a capacidade de pensar como que ele consegue fazer aquela análise de forma mais rápida. Esse é o principal desafio do analista de dados júnior, pensar como fazer essa atividade mais rápida. E a demanda por si só você vai receber pronta. Agora, um analista de dados pleno. O analista de dados pleno, ele é ali responsável por conseguir já fazer as suas análises sem receber o direcionamento do que precisa ser feito certinho. Você precisa pegar esse dado e cruzar com essa tal informação para poder gerar esse insight. O analista de dados pleno, ele geralmente vai conseguir fazer isso um pouco mais sozinho, tá? E ele vai conseguir também auxiliar no planejamento e na geração de insights ali para o seu gestor. Dificilmente você vai ter um reporte de um analista pleno para um diretor ou para um gerente de uma outra área. Geralmente quem vai fazer isso vai ser o próprio gestor ou o especialista. O analista pleno, ele é principalmente responsável por poder conseguir fazer essas análises de forma mais autônoma, vamos dizer assim, e conseguir também auxiliar ali, trocar ideia com os seus pares e com o seu gestor para influenciar
nas tomadas de decisões, tá? Essa é a principal responsabilidade. E como que você pula de analista pleno para analista sênior? É justamente pensando nessa questão da proatividade. Quanto mais você conseguir agregar no planejamento e nos insights, menos você vai ter dependência de compartilhar isso com o time e mais você vai ter autonomia de conseguir passar isso para frente sozinho. E quanto mais você passar isso para frente, mais você vai estar próximo da cadeira de um analista sênior. Em termos de tecnologia, ele precisa muito dominar as tecnologias que eu falei para vocês aqui no início sobre o analista de dados júnior, mas ele também precisa começar ali a pensar bastante em visualização de dados e também no storytelling, né? Como que ele consegue olhar para aquilo ali de forma mais com visão de negócio e consegue agregar no ponto de vista de negócio aquelas informações que foram analisadas. Esse é o principal desafio do analista de dados pleno. O analista de dados sênior, além de fazer tudo que o analista de dados pleno faz, né, de conseguir tocar todas as demandas sozinha e influenciar no planejamento e nos insights, ele precisa, mais do que o analista pleno, não fazer isso de forma dependente, então ele vai ter que fazer tudo sozinho mesmo, e ele vai ainda ter que ajudar alguns colegas de equipe a desenvolver, principalmente ali o analista de dados júnior, e algumas vezes até o pleno, dependendo do nível do pleno. O analista de dados sênior, ele precisa trabalhar sempre em projetos mais complexos. Em termos de tecnologia, você vai utilizar as mesmas linguagens que eu mencionei no analista pleno, a visão de negócio, a visão comercial ali da empresa para o analista pleno, mas o analista sênior ele precisa estar de frente em alguns assuntos mais complexos. É como se fosse um nível de dificuldade maior do que o pleno, mas em termos de atribuição de tarefas é a mesma coisa, a mesma funcionalidade. Pensar em visualização de dados, storytelling, só que de coisas mais complexas. Isso muda de figura para a nossa próxima cadeira, que é a cadeira de especialista, que no caso é a que eu tô hoje, né? O meu trabalho tá um pouquinho dividido entre duas cadeiras aí, mas a de especialista é mais do que o que eu tô atuando hoje. Em alguns casos eu acabo também atuando ali um pouquinho mais com a parte de desenvolvimento de algumas pessoas do time. Então, basicamente tá um pouquinho de bola dividida. Mas um especialista, no geral, ele precisa desenvolver esses pontos aqui. Ele vai precisar mensurar e acompanhar o resultado ao longo do tempo, pensar de forma estratégica e propor também ideias de análise, soluções e impacto no negócio. Ele vai precisar olhar muito para o negócio e entender tipo, como que está a saúde financeira da empresa, como que estão os resultados da empresa, que tipo de ação e análise vai gerar maior retorno. Isso é escopo do especialista. Então ele vai precisar ser muito bom em relacionamento, em se comunicar com outras pessoas da empresa, com outras áreas, fazer contas, fazer projeções. Ele utiliza a base de conhecimentos que eu falei, de tecnologia, né? Mas ele precisa também conhecer um pouco mais de outras tecnologias em um determinado nível. Como, por exemplo, fazer uma visualização de dados simples ali, com dados do e-commerce, que é algo que pode estar ligado a ele ou não, entender um pouco mais de métricas, de KPIs, ele vai ser mais forte nessas questões. Então ele pega tudo que o analista júnior, pleno e o sênior eles foram desenvolvendo e aplicando ao longo do tempo e combina com as ações que vão gerar maior impacto na empresa. Essa é a principal função do especialista de dados. Além de conseguir ajudar também no desenvolvimento das outras pessoas do time, né, do analista júnior, pleno e até mesmo do sênior. Então ele vai ajudar bastante ali nessa questão também do desenvolvimento do time, dando algumas dicas e orientações. E isso vai deixar ele um pouco mais próximo da próxima cadeira, que é a cadeira de gestor. Mas antes de eu falar da cadeira de gestor, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva aqui e que ative as notificações para poder entender que esse tipo de conteúdo está fazendo sentido para vocês e para vocês conseguirem também acompanhar os próximos vídeos, tá? Para poder falar da carreira de gestor, eu preciso falar antes que existe no mercado um conceito chamado de carreira em Y. O que é a carreira em Y? A carreira em Y é quando você se torna um especialista, você tem a opção de você virar gestor e você tem a opção de você se tornar ali um consultor, um especialista sênior, alguma coisa desse sentido. O que significa e qual é a diferença entre os dois? Um gestor, como o próprio nome diz, ele faz a gestão de um time. Um especialista que quer seguir para a área de consultor ou que quer seguir para uma outra frente, ele não necessariamente vai ter um time.
ele pode exercer as funções técnicas de mão na massa, ou hands-on, como as pessoas chamam no mercado, que é você fazer análises mais complexas, você impactar de fato o negócio com uma análise sua ali, um impacto grande financeiro para a empresa. Então você pode seguir por esses dois caminhos, tá? A única diferença é que o especialista que vai se tornar ali um consultor, ele precisa ter muito bem os skills técnicos, ele precisa amar o que ele faz ali do ponto de vista de técnico e tecnologia. Ele precisa sempre estar atualizado em tecnologias e utilizar os melhores algoritmos, as melhores análises, utilizar o melhor conhecimento técnico possível. Do lado do gestor, ele não precisa mais ter tanto essas questões técnicas e precisa desenvolver os soft skills, que são as características fora o conhecimento técnico. Ele precisa saber influenciar as pessoas ali, exercer a liderança, ter boa comunicação, conseguir fazer um bom pitch de venda, né? Uma boa apresentação. Isso são características do gestor. E a principal característica do gestor é conseguir fazer com que o time gere resultado. Então ele é encarregado por fazer com que o especialista tenha uma boa performance, o analista pleno, júnior e sênior, todos esses colaboradores tenham uma boa performance e consigam entregar resultados. Mas uma coisa que precisa ficar muito clara para vocês que estão acompanhando aqui é que nem tudo vai estar relacionado ao conhecimento técnico. Quando você é um analista de dados júnior, você pode sim se apegar um pouco mais nessas questões técnicas, mas quanto maior o seu nível hierárquico numa empresa, mais você precisa desenvolver os soft skills, que é você conseguir explicar bem os dados, conseguir ter uma boa comunicação, conseguir entender um pouco do negócio, porque como eu falei, né, vocês veem que a diferença de tecnologia não vai mudando entre os cargos. O que vai mudando é a sua percepção em relação à empresa, em relação ao que você está fazendo de atividade e em relação ao seu impacto de fato no negócio. Porque afinal das contas, a empresa paga para que você consiga gerar valor, gerar lucro, né? Uma empresa só sobrevive se ela tiver lucro, e quanto maior o lucro, naturalmente você tem uma maior posição na empresa, né? Quanto mais lucro você conseguir gerar, maior o seu cargo também. Então é isso que precisa estar na cabeça de vocês. E pessoal, um recado muito importante é que essa semana a gente lançou uma comunidade aqui para vocês, onde a gente vai conseguir fazer a troca de mensagens, dúvidas, compartilhar conteúdo também técnico. Então vocês vão ter artigos técnicos lá publicados para vocês conseguirem aprender e se desenvolver no conhecimento técnico. Além dos vídeos que a gente passa aqui no canal, a gente vai ter também alguns artigos, algumas coisas que vão ser divulgadas nessa comunidade. O link vai estar na descrição para você se inscrever, é gratuito, e dentro dessa plataforma a gente vai ter também alguns cursos, algumas coisas que podem te auxiliar na sua carreira. Então não deixe de conferir e já se inscrevam na plataforma para poder a gente conseguir fazer a troca de mensagens e também um relacionamento para poder gerar um network que dentro dessa plataforma, onde eu tenho certeza que quem estiver lá vai conseguir evoluir muito mais rápido. Vejo vocês em um próximo vídeo e tchau!